Fala galera, aqui é o João Vitor trazendo mais um vídeo pra vocês. Então, hoje eu vou fazer um vídeo sozinho. Porque meu amigo Lucas veio aqui hoje, então a gente faz vídeos. Eu só tenho 4 vídeos por enquanto. Então, olha isso aqui, eu vou botar um negócio aqui assim, ó. Eu vou botar a brincadeira é uma brincadeira, tá? Se vocês curtirem, deixem um like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve ali embaixo. Então, ó, a brincadeira é assim. Então vamos pro vídeo, meu. Então, oi gente, eu voltei. Então uma brincadeira é assim. Você tem que enfiar um montão de salgadinho na boca até você conseguir falar. Deixa eu ler aqui o nome. É Valedouro. Valedouro. Tá? Então, é só eu, então vamos lá. Vamos aqui, ó. Valedouro. Pode mastigar também. Pode engolir. Valedouro. 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 Ó, olha o nome. Valedouro. Ah, cachorrinho, olha. Valedouro. 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 É a mais triste de todos. Valedouro. E o último. Valedouro. Ó galera, acabou. Então, come tudo. Então, o vídeo é gostoso. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Então, falou e fui.